Olá, este é um podcast sobre o filme O Homem da Máscara de Ferro, filme norte-americano do ano de 1998, com direção de Randall Wallace. O filme tem produção de Russell Smith e Randall Wallace, com roteiro também do diretor Randall Wallace. Seu lançamento se deu no dia 13 de março de 1998 nos Estados Unidos. O filme teve um orçamento de 35 milhões de dólares com uma bilheteria de 183 milhões de dólares. O filme retrata a história dos três mosquiteiros, né? Para quem não conhece a história, tem livro e tem várias histórias assim documentadas na internet, né? E usaram como plano de fundo a história do rei Luís XIV, que ele é o rei da França, né, no ano de 1662, e ele é um rei muito ruim para o seu povo, no caso os franceses, né? E ele, para quem não sabe, ele tem um irmão gêmeo, e esse irmão gêmeo, ele vive escondido na prisão do palácio, né, nas profundezas do palácio, usando uma máscara de ferro na cara, para que ninguém veja sua cara, né, óbvio. E por quê? Porque se vissem o rosto dele, iriam descobrir que era irmão gêmeo do rei, óbvio. E é isso que ele não quer. Por que o rei Luís não quer isso? Porque ele não quer dividir o trono com o seu irmão Philip. Mas ele só descobriu, ele não foi uma coisa assim, desde pequeno ele já sabia que existia esse irmão. Quando nasceram os gêmeos, o outro rei, que era o pai das crianças, depois dessa questão do pai, escutem o podcast, tem um belo de um plot twist. Mas a seguir, quando os gêmeos nasceram, decidiram separar os gêmeos. Um ficava crescendo, sendo criado no reino, e o outro ia para um lugar no interior, bem longe do reinado. Por quê? Porque se os dois irmãos crescessem juntos no palácio, os dois teriam o trono para dividir. E o que aconteceria? Ninguém tem a mesma opinião das outras pessoas, mesmo sendo gêmeos idênticos, muitas pessoas têm personalidades e ideais diferentes. Então, o que aconteceria com Filipe e Luís se crescessem juntos? Como cada um é uma pessoa diferente, cada um teria uma ideia do que fazer com a França, já que seriam dois reis para a França, né? E isso acabaria, o pai, né, dos gêmeos, no caso o marido da rainha, que deu à luz às crianças, ele tinha medo de que eles disputassem o trono por conta de briguinha de irmão, de ideais diferentes, e com isso acaba dividindo a França ao meio, assim, a França entrasse num conflito de divisões, essas coisas todas. Aí, para não temer, temendo que isso acontecesse, decidiram separar os gêmeos, né? Aí foi por isso. Só que o gêmeo que ficou no comando do reinado francês foi o gêmeo ruim, que é o gêmeo Luís XIV, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio. E o gêmeo bom, que é o Philip, que também é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, passou a vida uma boa parte de sua vida no interior. Aí, quando ele já estava mais ou menos crescido, o Luís descobriu a existência dele e foi lá sequestrar ele, deixou ele no fundo do poço. No fundo do poço. No fundo lá nas profundezas do reinado, lá, né? Do palácio. E prendeu ele colocando essa máscara e tudo mais. Aí vocês devem estar se perguntando por que o rei Luís XIV não mandou matar o irmão. Porque o rei Luís XIV ele tinha ideais de que ele iria para o paraíso, né? Seria um rei muito bom, na cabeça dele, que ele era um rei muito bom, porque todo mundo da França odiava ele. Que ele era muito ruim, muito perverso, muito mulherengo, não tinha respeito com nada, nem com ninguém. Inclusive, ele vivia criando guerras, conflitos. E tudo isso a troco de quê? De mostrar poder, de mostrar que ele estava no comando de tudo e de todos. Era tudo questão de mostrar poder, né? De mostrar
Tipo, olha aqui, gente, sou eu que mando, se eu faço o que quero, eu sou o rei do camarote. Vocês que tratam de me obedecer. Eu só queria isso, tudo isso para mostrar poder. Que se ele quisesse começar uma guerra, começava. Se ele quisesse terminar, terminava. Enfim, tava tudo que acontecia na França, era tudo o que acontecia era por vontade dele, não por coisa do destino. Mas retomando a questão do irmão, porque ele não mandou matar. Porque ele acreditava que depois de uma vida longa como rei, ele teria já o paraíso garantido para si só pelo fato de ser o rei da França, né? Grande coisa. E que matar o irmão dele, Philippe, que era irmão e ainda mais gêmeo, que mandar matar poderia fechar as portas do paraíso para ele. Muito religioso, né? O cara apronta tudo lá e ainda fica, porque se eu matar eu não vou pro céu, que eu vou pro inferno, não sei o quê. Pessoa ruim dessa, preocupada com isso e achar que já tinha o céu garantido só porque, pelo fato de ser rei, fala sério. Mas aí você vê, né? Porque por um lado nós temos esse rei Luís XIV, que é ruim demais, mas em compensação seu irmão Felipe, que é o extremo oposto, é uma pessoa muito boa, muito caridosa, né? É aquele típico irmão do bem e irmão do mal. Você pode perceber, isso acontece muito em novela, principalmente novela mexicana, novela brasileira também acontece, mas assim, bem menos, mas também acontece, enfim. Essas novelas, em termos geral, principalmente mexicana, porque são as que adora gêmeos idênticos, novelas mexicanas são as que mais adora, que sempre tem o gêmeo do bem e o gêmeo do mal. Aí eu vou dar um exemplo para você, a Usurpadora, né? Paulo e Paulina, Mulheres de Areia, né? Que era a Ruth e a Raquel, já aqui do Brasil. Teve outra novela, Viver a Vida, que tinha o Matheus Solano interpretando gêmeos, que era Miguel e Jorge, se eu não me engano. Jorge não chegava a ser do mal de tudo, mas era muito ranzinza, né? Era muito sério. Ou seja, ele seria um malvado que não comete nenhuma maldade, vamos dizer assim. Isso era meio chato. Entre outras histórias, né? Ah, também temos a clássica... Mariana e Silvano, de Cúmplices de um Resgate, né? Só que no caso da Silvana, que as duas eram interpretadas pela Belinda, aí depois voltaram a ser foram interpretadas pela Daniela Lujan, uma confusão toda, que é o típico gêmea do bem e do mal, só que no caso não era uma gêmea do mal, era uma gêmea só muito chata, porque cresceu sem o amor de uma mãe, né? Teve um pai muito bom, mas enfim. Também tem a Thaís e a Paula, né? Interpretadas pela Alessandra Negrini em Paraíso Tropical, ali sim, a gêmea do bem e a gêmea do mal, né? A Alessandra Negrini é uma ótima atriz, né? Mas a vilã ficou muito caricata, enfim. Eu tô dando esses exemplos de de gêmeos idênticos para vocês verem que não é uma coisa essa questão do filme fez até um certo burburinho por conta disso, que o povo adora um draminha, assim. Esses draminha de gêmeo do bem e do mal, tem tudo que é novela, tanto brasileira quanto mexicana. Mas é que as mexicanas, elas adoram de um jeito que eu não entendo, né? Tipo, é querer o ator... ter as duas, não ser só o vilão ou só o mocinho, quer interpretar um personagem do bem, mas não quer esquecer o do mal, quer interpretar o do mal, mas não quer deixar de ter o seu lado bom, aí vai lá, mete gêmeo no ator para interpretar. Mas enfim, porque eu tô dando todos esses exemplos? Porque é o que acontece aqui, né? Tem o Felipe e o Luís XIV, que é o gêmeo do bem e o gêmeo do mal, respectivamente falando. E, assim, o filme, ele tem uma história, assim, boa, né? Que é desses três mosquiteiros que querem derrotar o rei Luís XIV. E, para isso, eles decidem resgatar esse prisioneiro que está escondido. E aí, só que o que eles não imaginavam é que esse prisioneiro era irmão do rei Luís e ainda mais irmão gêmeo. O que para eles foi uma maravilha, porque aí era mais fácil de derrotar o Luís de vez. Era só trocar e deixar o outro para casa do baralho, né? Com perdão da palavra. E assim, eu achei assim, essa parte de negócio de gêmeos, separou, é coisa muito de novela mexicana mesmo. Assim. Porque as novelas brasileiras, eles conseguem criar uma história de por que não foram criados juntos. Teve Da Cor do Pecado, que o Reinaldo Giannichini interpretou gêmeos também, né? Mas a história era outra. Tem tantas outras novelas, a Natália Dill interpretou gêmeos numa novela, Rock Story também, que era uma do bem e uma do mal. Só que a diferença é que as duas já sabiam desde o início da história, uma da existência da outra, né? Enfim,
você vê que são histórias, assim, as brasileiras, elas inovam mais nesse quesito de que porque eles não estão tão juntos. As mexicanas adoram esse negócio de, é porque a mãe foi sequestrado, porque trocou, porque não sei o quê, enfim, confusão só. Eu senti muito essa pegada de novela mexicana nessa parte do filme, quando a gente descobre que o prisioneiro é um irmão gêmeo, que ele foi separado para não disputar o poder lá do trono com outro irmão, aquela coisa toda que eu já falei, não vou ficar me estendendo aqui. Foi basicamente isso. Mas a história, assim, tirando essa parte de drama mexicano, que não é ruim, mas assim, é meio repetitivo, tirando essa questão, a história toda no geral é muito boa. Mostra como os mosquiteiros se uniram para poder derrotar o rei, e até o capitão dos mosqueteiros, que é o D'Artagnan, que é interpretado pelo Gabriel Byrne, mostra como ele a princípio tinha uma certa afeição pelo rei Luís XIV, né, e iria obedecer ele até o fim de sua vida, que ele fez um juramento para o rei, mas chega um determinado ponto do filme que acaba acontecendo uma reviravolta, e ele acaba se voltando contra o próprio rei Luís e se unindo aos mosquiteiros para salvar o Philip, né? Enfim, agora vamos aqui ao elenco do filme. Vamos lá. Leonardo DiCaprio interpreta o rei Luís XIV e o Philip, o gêmeo do mal e o gêmeo do bem, respectivamente, como eu já falei, né? O rei Luís XIV, ele é mulherengo, ele distribui comida podre para os franceses, ele não tá nem aí para nada, que nem eu falei, vive declarando guerra só para mostrar seu poder. E já o seu irmão, Philip, é uma pessoa do bem, que quer ajudar tudo e a todos, que não tem essa cobiça pelo poder, diferente do seu irmão. Enfim, ele é o extremo oposto do rei Luís. O Philip, para rei, é a melhor opção para a França, porque ele é um rei, seria um rei do bem, uma pessoa que ia trazer paz e prosperidade para o país. E John Malkovich interpreta Athos, é o mosqueteiro, que é o pai do Raoul. O Raoul, para quem não sabe, é interpretado pelo Peter Sarsgaard. Esse mosqueteiro, né? Ele, como eu já falei, é pai do Raoul. O Raoul, ele é apaixonado pela Christine, que é interpretado pela Judith Godrèche. O rei Luís, ele decide convocar várias pessoas da corte, né, alguns franceses, para ir até o palácio dele, né, ele faz um discurso lá, ainda propõe distribuir um pingente, dar um pingente para quem conseguir pegar um porco que está com um pingente perto de si, no seu nariz, enfim. Aí ele fica de olho na Christine e decide que quer ela, só que ele fica sabendo que a Christine é noiva do Raoul, ou vai ser noiva, enfim. Ele decide para ficar com a Christine, simples, vai matar o Raoul. Ele é assim, quando ele quer uma coisa, ele passa por cima de tudo e de todos, não tem um mínimo de escrúpulos. E aí, para matar o Raoul, o que ele faz? Ele manda alguém convocar ele de novo para a guerra, e dessa vez ele vai ficar numa posição que ele fica na linha de ataque, perto dos canhões. Ele não manda ele ficar numa área mais afastada, no qual ele teria mais chance de sobreviver. Não, ele já manda ele ali num ponto que qualquer um que vá para aquela zona de perigo já se sabe que vai morrer, mas que faz em nome da pátria. O Raoul chega em casa e diz para seu pai Athos que foi convocado de novo para a guerra, que não vai pedir a Christine em casamento porque o rei está interessado nela. E aí o Athos fica puto da vida com D'Artagnan, que é interpretado pelo Gabriel Byrne, como eu já falei, que é o capitão dos mosqueteiros da guarda e amigo do Athos. O Athos deixa claro para o D'Artagnan que se acontecer alguma coisa com o filho dele, Raoul, que ele vai virar inimigo do rei, vai destruir o rei e vai virar inimigo dele também, D'Artagnan, pois está do lado do rei. Qualquer um que esteja do lado do rei, ele deixa isso bem claro, será seu inimigo caso aconteça alguma coisa com o Raoul. E é isso que acontece, o Raoul acaba falecendo já como o previsto e desejado pelo rei Luís XIV. Nós também temos o Jeremy Irons como Aramis, que é o mosquiteiro que ele já foi mosquiteiro no passado, mas que agora ele se dedica à vida religiosa, ou seja, é um padre. E também descobre-se, no meio de uma conversa com os outros dois mosquiteiros e o D'Artagnan, que ele é o líder dos jesuítas, que é a quem o rei
Luís XIV ordenou para o Aramis para matar o líder dos jesuítas. Matando o líder dos jesuítas, ele iria causar uma nova guerra, e é como eu já tinha falado anteriormente. Ele promove essas guerras com a única intenção de mostrar poder. Não é que, nossa, como... É porque essa guerra foi causada porque não quiseram dar, não sei o quê. Não, era só para mostrar poder. E ele distribui comida podre para os franceses porque não quer gastar dinheiro com comida boa de qualidade para os franceses, e também porque ele tá cagando pro povo. Ele só quer mostrar poder, poder e poder. E aí a gente sabe num determinado ponto do filme que o Aramis é o líder dos jesuítas, que o rei Luís XIV pediu para ele matar o líder dos jesuítas, ou seja, tecnicamente, sem saber, estava mandando o outro se matar. Mas é óbvio que ele não faz isso, né? Ele já fez isso. Ele também é outro que, assim, finge que está ali perto do rei, mas não tá. É como diz aquela frase do Poderoso Chefão: mantenha seus amigos por perto e seus inimigos mais perto ainda, né? Poderoso Chefão não é um filme, é uma lição de vida. Tudo que você precisa saber está... Já vou falar a frase do Michael Caio de Eu, a Patroa e as Crianças. Tudo que você precisa saber nesta vida está em O Poderoso Chefão. Vão lá, assistam a trilogia, muito bom, tem podcast e tudo. Voltando aqui pro filme. Nós também temos o Porthos, que é interpretado pelo ator Gerard Depardieu, que é um mosquiteiro, assim, não tem grande importância a princípio. Ele é apenas um mosqueteiro alegre, atrapalhado. Ele é gordo, desengonçado, aparentemente impotente, porque não consegue mais praticar sexo com as mulheres lá que ficam se agarrando nele, né? Uma época que você percebe que as mulheres não tinham um certo padrão de beleza, né? Tipo, eu gosto de um cara, assim, tipo Bradley Cooper, Henri Castelli, Thiago Lacerda. Não tinha um padrão de beleza para elas. Ali era homem, tava valendo. Porque o Porthos, Deus me livre, era bem feinho, né? Com perdão da palavra, mas era bem feinho. Ou seja, não era uma época que as mulheres não tinham padrão. Era homem, tinha um negócio do homem, tava valendo. E ele mesmo fala, não funciona. E as mulheres lá tentando atiçar um monte de mulher tarada. Pelo amor de Deus. Tava pior que a Anastácia lá nos 50 Tons de Cinza. Também já tem podcast sobre a trilogia dos 50 Tons. Tá muito engraçado, vão lá, confiram. Enfim, e o Porthos, né? Enfim. E ele tem uma parte do filme que ele tenta se matar, que ele vai se enforcar numa cabana, só que aí o Aramis, né, ele já prevendo que isso ia acontecer, que ele vivia falando de se matar, ele deixou bem frouxo lá as madeiras do barraco, que ele ia lá para se matar. Deixou bem frouxo as madeiras para que quando ele puxasse a corda para poder se enforcar, viesse tudo abaixo e não desse certo o plano dele de suicídio. E exatamente isso que acontece, ele vai se matar pelado. Eles veem ele passando assim pelado, ninguém entende nada. Enfim, é uma coisa de louco, é uma cena muito engraçada. Essa parte do filme é muito engraçada. E esse Porthos, ele também é muito engraçado. Ele faz vários comentários, vários momentos. Mas ele serve de muita utilidade para os momentos em que os mosqueteiros têm que se unir para poder chegar no seu objetivo de destruir o rei Luís XIV. No filme, nós também temos a Anne Parlow como a rainha Anne, a mãe, né, do rei Luís XIV e do Philip. A gente fica sabendo uma determinada parte do filme, eu já vou dar spoiler, já vou entrar logo de uma vez no campo de spoilers para não ficar perdendo tempo e ficar, que não sei o que. Lá vem o primeiro spoiler. O Philip e o rei Luís XIV, eles não são filhos do marido dela, que era o rei que morreu. Eles são filhos do D'Artagnan, que é o capitão dos mosqueteiros da guarda, e o mentor do rei Luís XIV, que é o seu filho, né? Óbvio. Assim como o Philip. A gente descobre isso. O negócio, eu já comecei a ficar desconfiada disso. Não foi quando ele revelou pro Philip no fim do filme que era pai dele e do rei Luís XIV. Não foi aí. Quando já tinha uma cena dele se encontrando escondida com a rainha Anne, com a Anne, eu já fiquei meio desconfiada, porque eles estavam se beijando e estavam num clima meio de mistério. Pensei, cara, esse cara tá com a mãe do rei Luís XIV. Aí depois o outro fugiu. Aí ele percebeu o comportamento do rei Luís XIV quando ele tem uma parte com que o rei Luís XIV, contra a vontade, acaba trocando de lugar com o Philip, já como plano dos mosqueteiros. E o Philip começa a agir de uma forma estranha. E o D'Artagnan começa a estranhar o comportamento dele, porque o rei Luís XIV é muito ruim, não tem o comportamento, como ajudar uma mulher que caiu. O
tentou amparar a Christine, né? Quando ela vai invadir o baile de máscara para acusar ele de ter matado o Raul, né? Sem saber que é ele, Philip, pensando que é o Luiz, né? Óbvio, assim como todo mundo, né? Foi trollada legal. E ele amparou ela, porque se fosse o rei Luís XIV, era capaz de mandar matar ou bater, sei lá, ou cometer alguma atrocidade, ou mandar tirar da sala, enfim. Ele vai lá amparar ela, falar umas palavras para ela de conforto, depois pede que levem ela pro quarto dela. E ele acha isso muito estranho, o Darth Tegman. E aí depois ele se encontra de novo com a rainha Anne, né? E aí ela revela que teve gêmeos. Do que ela revelou que teve gêmeos, eu pensei, vixe Maria, é o pai dos gêmeos. Eu, assim, a princípio era só um cara que teve um caso com ela, tudo bem. Mas quando ela revelou pra ele que teve gêmeos, aí eu pensei, pronto, pra ela tá falando desse jeito, disso, pra ele desse jeito, ele é o pai dos gêmeos, ele é o pai do rei. Aí, é isso. Esse é o plot twist do filme. O Darth Tegman é o pai do rei Luís com o Philip. Assim, o Philip é pai dos dois. E também, aqui para encerrar a parte do elenco, nós também temos Edward Atherton como Tenente André, o braço direito de Darth Tegman. Ele tem uma grande utilidade no fim do filme. Eu já vou chegar lá. E agora vamos ao nosso top 10 de melhores cenas do filme O Homem da Máscara de Ferro de 1998. Vamos lá. Em 10º lugar, eu fico com a cena em que os franceses acusam o rei de distribuir comida estragada. Eles estão correndo rumo ao palácio, né? Aí tem uma parte lá só do exército dos mosquiteiros, lá do rei Luís. Aí eles meio que prendem dois, né? Fica batendo em dois mosquiteiros lá aleatório. E aí o Darth Tegman, ele aparece lá. Aí alguém vai jogar um tomate em direção ao Darth Tegman, só que aí ele consegue acertar com a faca, dá uma mordida e fala, de fato tá podre, eu vou conversar com o rei sobre isso, mas por favor libertem os dois mosquiteiros, que eles não têm nada a ver com isso. Aí o povo, a contragosto, mas acaba acatando, né, afinal ele é o capitão dos mosqueteiros, né, e para quem não sabe, os mosqueteiros, eles têm um grande respeito perante o povo e perante outros da guarda real, né, enfim. E em 9º lugar eu fico com a cena em que a rainha mãe. Em 9º lugar eu fico com a cena em que a rainha Anne revela a Darth Tegman que deu à luz a gêmeos. Isso é depois dele, que nem eu falei, ele começou a estranhar o comportamento do rei no baile, né, durante o baile, porque aí já não era o rei, era o Philip, que trocou de lugar com o rei Luís XIV com a ajuda dos outros mosqueteiros, o Athos, o Aramis e o Porthos. E ele começa a estranhar, né? Aí depois disso, ele descobre pela Anne que teve gêmeos, e que por isso o comportamento estranho do Philip no baile, do rei Luís no baile, porque não era o rei Luís, era o Philip, que era o irmão gêmeo dele. Ele descobre tudo isso e ele ainda pede pro rei Luís XIV para não matar o Philip. Mas aí o Luís XIV diz que, como forma de redenção, como forma de perdoar ele, que ele traga para ele os outros 3 mosqueteiros, né? E aí não vai acontecer nada com ele, Darth Tegman. E a princípio ele ainda tenta implorar para o outro não ir para cadeia, nem morrer, nem nada. Ainda põe sua vida como garantia por ele, mas ele meio que tá cagando, enfim. É uma confusão só. Que aí ele percebe que não é pai só de um, que é pai de 2. Aí ele vai fazer tudo para proteger os 2. Ele não quer perder, porque por isso, aí descobre com isso, por isso que ele queria tão bem uma pessoa tão ruim, porque apesar de tudo era o filho dele, ele amava o filho dele. Aí você vê, né, quando o Athos diz pro Darth Tegman, quando é anunciado que o Raul vai ter que ir pro exército de novo, ele fala assim pro Darth Tegman: você não é pai, você não sabe como é o sentimento de pai, você nunca nem imagina como é ter o seu filho indo pra guerra, não sei o quê. E aí ele só meio triste, assim, com o olhar meio desconfiado, esse negócio de ser pai é só pra quem quem não é pai só imagina. Aí no final das contas descobre que ele não é pai só de um, é pai de 2, né? Enfim, é uma situação bem complicada e tensa pro coitado do Darth Tegman. Ele é um homem bom, né? Antes que vocês fiquem aí se perguntando, que cara ruim, não sei o quê. Ele é um homem bom que tá ali ao lado do seu filho, né? Sem saber que é filho dele.
para tudo, para todo momento. Tentou aconselhar ele de boa forma, fazer boas coisas, mas uma vez que ele tem um caráter muito ruim, não vai adiantar de nada os bons conselhos, né? Porque uma vez ruim, ruim até a morte. E aí é basicamente isso, né? Ele tentou ser um bom conselheiro, tentou ser um pai, de certo modo, pro outro, só que não deu certo porque como ele já tinha um caráter podre e ruim, não ia adiantar nada, né? Enfim. E é basicamente isso. Agora vamos para a nossa oitava melhor cena, que é a cena em que a Christine invade o baile de máscara e acusa o rei Luís XIV, que na verdade nessa altura é o Philip, de matar o Raul. Ela diz, depois que ela invade o baile, ela diz para ele que ela falsificou uma carta como se fosse o rei e mandou para o pessoal lá do exército que ele foi para saber por que o outro tinha morrido, por que o Raul tinha morrido. Aí nessa carta retornaram dizendo assim: mas foi o senhor mesmo que mandou ele ficar na linha de fogo perto dos canhões, de frente para os canhões. Aí ela percebeu que era uma armadilha para ele morrer. Ela não tinha assim desconfiança de que mandou matar o Raul. O Raul já sabia que ia morrer por conta disso, mas ela não sabia, pensou que foi uma fatalidade. E aí descobre-se que o rei já foi na intenção de matar mesmo, mas isso desde o começo, né? Até o pai do Raul já sabia que foi nessa intenção de matar todo mundo, só a Christine, que era ingênua, né? A namorada do Raul, que não tinha a menor noção. E tudo isso pra quê? Pro rei Luís poder se deitar com ela, porque não era uma coisa, nossa, como eu tô apaixonado por ela. Não, ele não estava apaixonado por ela, ele queria levar ela para a cama. Tanto é que o Atos deixa isso bem claro para o D'Artagnan. O rei, ele tem algum problema, ele primeiro tira essa rei, tem algum problema com uma mulher, aí o outro só fica quieto escutando ele. Mas aí ele vai matar o meu filho, tudo isso por uma mulher que depois que ele for para a cama vai desprezar. Ele deixa isso bem claro. Ele fica revoltado com isso, ele não fica revoltado com a Christine, porque ele gosta da Christine. Mas assim, ele fica revoltado, e até porque a Christine representava a felicidade do filho dele, então tudo que ele quer é a felicidade do filho. Se a felicidade do filho dele é ela, então vai ser a felicidade dele também, pelo filho. Confusão, né? Enfim, aí é isso, né? Ela invade o baile, acusa, fala que fez essa carta falsa, recebeu a resposta, enfim. E aí, como é o Philip, né? Não é o rei Luís XIV, a única coisa que ele faz é dar conforto para ela e mandar os guardas levar ela de volta pro quarto, para os aposentos dela. Em sétimo lugar, eu fico com a cena que um D'Artagnan decide ajudar os mosqueteiros a libertar o Philip. Da primeira vez, os mosqueteiros conseguiram libertar o Philip com sucesso da prisão. Só que aí depois que o Philip e o Luís XIV trocam de lugar, eles ainda tentam levar o corpo, eles fazem uma cagada, porque eles tentam fugir do palácio com o rei Luís. Só que aí eles acabam sendo pegos pela guarda real. E aí o Philip é preso de novo, né, na prisão, tudo. Ele ainda tem um papo reto com o rei Luís XIV, ou Luís, enfim. Ainda tem um papo reto, a mãe chega, tenta pedir para os dois ficar de boa, aquela coisa, mas não adianta nada, né? Ele acusa a mãe de ser cúmplice e o D'Artagnan também. E aí ele diz que só vai perdoar o D'Artagnan se ele ajudar ele a capturar os 3 mosquiteiros, né? E depois ele ainda tenta conversar, chegando como um acordo com o Luís, só que o Luís está irredutível, né? Óbvio. E aí ele decide que vai ajudar os 3 mosquiteiros a resgatar o Philip. Aí deixa a carta lá no lugar onde eles acabam chegando, e ali eles percebem que vão ter a ajuda dele, né? Porque aí dessa vez só com a ajuda dele mesmo. Da primeira vez ele não quis ajudar os mosqueteiros por lealdade ao Luís XIV, né, que é o filho dele. Só que aí nessa segunda vez ele percebe que o Luís XIV está determinado a tudo, e aí ele decide ajudar os mosqueteiros para poder salvar, né, o filho, que também é filho dele, para poder ajudar os amigos, coisa que ele não fez da primeira vez, e até com uma forma de redenção por conta da morte do Raul, que ele se sente um pouco culpado, porque não aconselhou o rei Luís XIV o suficiente para deixar isso de lado, enfim. E até porque o outro já estava muito triste com ele por conta de tudo, o que aconteceu com o Raul, aquela coisa toda. Até com uma forma de redenção por tudo que aconteceu, ele decide ajudar eles a resgatar o Philip. E aí eles inventam que tem Aí como eles fazem para entrar no palácio? Eles inventam que tem um prisioneiro lá, né? Esse prisioneiro aqui, ele não sei o que, fugiu, alguma coisa assim, aí decidi ir pra lá com esse prisioneiro.
E aí chegando lá, eles conseguem entrar fácil na cadeia. Aí alguém fala, um dos três, eu não me lembro qual, fala assim: é fácil entrar na cadeia, difícil é sair. Mas vamos lá. Aí eles dão de cara com o Darth Tagman no meio do caminho. E aí o Philip consegue dar um golpe num guarda lá, né? Quando o guarda encontra os três. Aí ele dá uma cacetada nesse guarda, eles pegam a chave, destranca a cela e a máscara do outro lá, do Philip. E só que aí eles caem na emboscada, porque o rei Luís XIV já tava meio que imaginando que isso poderia acontecer, que o D'Artagnan iria se unir aos mosqueteiros para salvar o Philip. E aí ele cerca todas as saídas do palácio para eles poderem não ter como escaparem. Em sexto lugar, eu fico com a cena em que o rei Luís XIV é condenado à prisão e Philip assume o reinado de Paris. Isso já perto do fim do filme. E aí, que nem eu falei na sequência, eles caem numa emboscada, né? Aí tem uma sequência de lutas de espada, né? Dos três mosqueteiros com os outros pessoal lá da guarda. O pessoal da guarda meio que não quer lutar com eles porque eles são mosqueteiros, né? São guardas de honra no passado. E também ninguém quer bater de frente com o D'Artagnan, que é o capitão dos mosqueteiros da guarda. E ninguém quer bater de frente com ele. Aí o rei Luís XIV decide tomar rédea e pede uma espada lá para poder lutar, né? Aí você pensa assim, agora o pau vai torar. Aí o que ele faz nessa luta? Ele quer ferir o Philip, ele quer matar o Philip. Dessa vez ele quer matar, não tá nem aí, não tem mais negócio de céu, inferno, ele quer matar mesmo. E ele, como rei, pode fazer isso. Ninguém vai prender ele porque matou alguém. E tanto é que a ordem dele era para matar todo mundo, né? A princípio ele ainda tenta uma conversa com o D'Artagnan. Se você se entregar, eu te dou a aposentadoria e deixo os três comigo. Aí os outros três mosqueteiros falam assim: aceita a oferta do rei Luís XIV, porque é a melhor que você vai ter e a gente vai morrer de qualquer forma. Mas eu não vou deixar meu filho sozinho. Aí ele revela pro filho que é o pai dele. Automaticamente do rei Luís XIV. Né? Ele fala que teve um caso com a mãe deles no passado, que a mãe engravidou dele, não do outro lá que era o marido dela, o rei. E aí, né, fica suave na nave. Não sei, talvez. E aí o filho fica muito emocionado. O Luís XIV, ele nem no filme chega a saber que é filho do D'Artagnan. Só o Philip que fica sabendo. Enfim, o Felipe e os outros mosqueteiros, né? Nessa hora, o Athos, que é o pai do Raul, fica com a cara assim de bunda extremamente chocado, porque ninguém estava esperando por isso. No filme a gente já sabia antes, que nem eu falei, quando a Anne revela dos gêmeos, aí o telespectador já sabe, mas todo mundo saber assim, só nessa parte final do filme. E aí o rei Luís XIV voltando, eles voltam, depois desse diálogo muito emocionante, eles voltam a guerrear, e aí nessa do Luís tentando matar o Philip, o D'Artagnan se põe na frente do Philip e acaba levando uma espadada nas costas para salvar a vida do Philip, ele acaba morrendo nos braços do Philip. Né? E o rei Luís XIV, né, ele ainda tenta meio que se levantar, meio que sair a francesa, só que aí o tenente André, que é o braço direito do D'Artagnan, eu já falei que é interpretado pelo Edward Atherton, ele não deixa o rei Luís escapar, coloca uma espada no peito dele e diz que ele sempre viu ele André, tenente, viu o D'Artagnan como um exemplo a ser seguido, como uma pessoa que ele quer ser. E aí, na sequência, o telespectador descobre que os gêmeos foram trocados de novo, o rei Luís XIV e o Philip, e agora o Philip assume de vez o lugar do rei Luís como rei, e o rei Luís, ele fica condenado à prisão, né, que nem o Philip era, né, com a máscara na cara, e que ele vai ser alimentado por um surdo mudo, que ninguém pode escutar tudo que ele grita, e que ele vai viver assim. E que, apesar de tudo, ele vai ter alimentação tudo bom e do melhor. É um castigo justo, né? Porque um rei desse, a morte seria pouco. Ele tem que sofrer o que fez o irmão sofrer. Aí depois no filme tem uma narrativa final que dá a entender que ele foi perdoado pelo Philippe e foi morar no interior da França e que recebeu perdão. E que aí por lá ficou mesmo. Tem uma narrativa final, uma narração final falando isso. Enfim, agora vamos ao nosso top 5 de melhores cenas do filme O Homem da Máscara de Ferro. Em quinto lugar, eu fico com a cena em que o D'Artagnan revela ao Philip que é o seu pai. Eu já falei dessa cena, né? Então não tenho que eu ficar me repetindo. Já falei
como ele revela para o Philip. Quinto lugar, a cena em que o D'Artagnan revela a Philip que é seu pai. Quarto lugar, ficou a cena que o Philip e o rei Luís XIV trocam de lugar com a ajuda dos mosqueteiros, né? Eles inventam que eles fazem lá uns negócios, conseguem entrar com o Philip no palácio. Aí eles ficam durante o baile de máscara, aí tem um que fica meio que tentando deixar o rei meio desnorteado, com a máscara igual a do Philip, e fica aparecendo em vários cantos com a máscara, assim, bem rapidamente. O rei fica desnorteado, decide ir pro seu quarto descansar. Para seus aposentos reais, descansar. É nessa que os mosquiteiros, como eles já se infiltraram da melhor forma possível no palácio, eles entram lá, amarram o outro, troca de roupa com o Philip lá, tudo. Aí o Philip assume o posto do rei e o rei Luís XIV vai junto com os mosquiteiros, estão tentando fugir com ele do palácio, mas como eu já falei, não dá certo, né? E aí é nesse momento que eles fazem a troca, né? Só que aí assim, a máscara do Philip, que já não é mais aquela máscara de ferro, a máscara, sua verdadeira face, seu comportamento real, vem à tona quando ele começa a ter uns comportamentos estranhos durante o baile. Comportamentos que o Philip nunca teria tido. Eu também já falei sobre isso, como ajudar uma mulher que cai e também dar conforto para Christine, que eu estava acusando ele de um monte de crime. Agora vamos ao nosso top 3. Em terceiro lugar, eu fico com a cena em que o rei Luís XIV mata D'Artagnan e este, por sua vez, morre nos braços do Philip. Aí essa cena, assim, para mim, é uma das mais emocionantes do filme, uma das melhores, tanto é que está em terceiro lugar aqui. As palavras finais é só para o Philip, ele dizendo que ele sempre quis morrer daquela forma, de um por todos e todos por um, né? É o bordão clássico dos três mosqueteiros, né? No caso, ele virou meio que um quarto mosqueteiro, não sei, curioso. Enfim, aí ele diz que tipo, morrer por uma pessoa é a forma que ele gostaria de morrer. Foi isso que ele quis dizer, para quem não entendeu. Um por todos e todos por um. Tipo, um morre por todos, todos morrem por um. E ele morreu por um, pelo seu filho Philip. Ou seja, ele deu sua vida em nome da vida do gêmeo do bem, não do gêmeo do mal. O gêmeo do mal se deu mal, mas, segundo a narração final, ele foi perdoado, foi morar em outro lugar e por lá ficou mesmo, né? Fazer o quê? Dá até medo dele voltar e aprontar umas, mas pela narração, não, né? Vamos torcer que não. Em segundo lugar, eu fico com a cena em que os mosqueteiros invadem a prisão e libertam Philip. Essa é a primeira tentativa, a tentativa que dá certo, a primeira fuga do Philip. Em relação a essa que eu estou falando, quando os mosqueteiros invadem a prisão e libertam o Philip, que é interpretado pelo nosso querido e adorado Leonardo DiCaprio, assim como o rei Luís XIV, né? Enfim, aí essa é a segunda melhor cena, quando eles invadem a prisão e libertam o Philip. O Philip, depois que ele é salvo, ele a princípio fica meio desnorteado, não tá entendendo nada. Aí depois os mosqueteiros lá no lugar onde eles moram tentam dar calma, conforto pro Philip, deixa ele descansar, se alimentar bem. Ele se olha assim no reflexo da água e fica chocado. Aí depois ele passeia por um campo, eles decidem convencer o Philip a ajudar eles a fingir ser o rei Luís XIV para poder derrotar o rei Luís XIV. A princípio ele não quer, aí depois eles ficam falando, ele fala que já sabe que o Porthos ou o Aramis, não sei qual dos dois foi, que falou sobre o filho morto do Athos, que é o Raul. Aí eles têm várias conversas, né? Tem um momento que o Athos chora, né? Porque o quão bom o Felipe é comparar com o rei Luís XIV, que é uma peste, né? Com perdão da palavra. E, enfim, aí ele fica emocionado, eles têm uma conversa muito emocionante e tudo. Essa basicamente é a nossa segunda cena, que é quando eles libertam o Philip. E agora, na minha opinião, a melhor cena do filme, que não poderia ser outra, apesar de esse filme ter várias cenas muito boas, né? O filme é muito bom, o filme é excelente. Em primeiro lugar, eu fico com a cena em que os mosqueteiros decidem se unir para destruir o rei Luís XIV. Isso acontece logo após a notícia da morte do Raul.
E aí o Atos, puto da vida, ainda tenta invadir lá o palácio, né? Ele dá um soco no D'Artagnan, o pessoal da Guarda Real já tá pronto para atacar ele, porque ele atacou o capitão dos mosquiteiros da guarda, ou seja, é um negócio que é totalmente inaceitável. Todo mundo já sabe que ele foi lá na intenção de matar o rei Luís XIV. Só que aí o D'Artagnan, né, como ainda tem muita afeição pelo seu amigo Athos, diz para os outros que para ele ir embora, deixar ele ir embora de boa, que ele só tá um pouco nervoso, um pouco estressado. E aí eles deixam-se embora. O rei Luís XIV depois fica sabendo disso, fica puto da vida e fala: você deixou um cara que queria me matar embora? Ele: não, ele só estava nervoso por causa do Raul. Ele sabe que não tem como chegar a você, tem muita segurança cercada, tipo isso. Aí meio que consegue acalmar o Luís XIV em relação a esse assunto nesse momento. E basicamente aí depois os mosquiteiros se juntam com o D'Artagnan numa reunião, né, para definir o que eles vão fazer. O D'Artagnan desde o início é totalmente contra, ele diz que não vai fazer nada contra o rei Luís XIV. A princípio, a desculpa esfarrapada que ele dá é que fez um juramento e que por conta desse juramento ele não pode ir contra o rei, mas os outros três lá cagam pro que ele falou, ignora ele total, acaba que no fim das contas deixa ele a princípio fora do plano de destruir o rei, né, já que ele insiste tanto, e ficar por fora. E aí é nesse diálogo que a gente tem o primeiro plot twist do filme. O primeiro plot twist do filme é que o Aramis, né, ele, além de ser um padre e ex-mosquiteiro, ele é o líder dos jesuítas que o rei Luís XIV ordenou que ele próprio, ele Aramis, matasse, né? Que nem eu falei, curioso. Esse é o primeiro plot twist do filme, porque até então não se imaginava que ele seria o líder dos jesuítas. Ele só quer matar o líder dos jesuítas, como eu já falei umas 84 vezes, só quer mandar matar o líder dos jesuítas para formar uma nova guerra, para mostrar todo o seu poder e consolidar o seu patrimônio, vamos dizer assim. Ele está criando um monte de guerra, deixando o povo da França em fome, ou seja, com fome. Ou seja, é um rei totalmente desastroso, não está nem aí para nada, pega as mulheres, usa e joga fora, enfim. É um escroto total. E essa cena que os mosquiteiros decidem se unir para destruir o rei Luís XIV, com a célebre frase um por todos e todos por um, o D'Artagnan vai para a casa do baralho, e aí essa cena com certeza é a melhor cena do filme. Porque o Leonardo DiCaprio, ele é o protagonista do filme, né? Porque é o rei e o irmão gêmeo. Mas na minha opinião, na minha humilde opinião, os verdadeiros protagonistas do filme O Homem da Máscara de Ferro são os mosquiteiros. Porque apesar de ter como plano de fundo, como eu já falei, a história do rei e seu irmão gêmeo, que ambos foram separados ao nascer, para não disputarem o poder e dividir a França ao meio no futuro, apesar de a princípio esse ser o plano de fundo, você pensa, o protagonista, os dois protagonistas homogêneos. Na minha opinião, como eu já falei, como fica bem claro, retratando aqui, os protagonistas de verdade são os três mosqueteiros. O D'Artagnan, ele é um personagem muito importante no filme, óbvio, é o pai dos gêmeos e também o capitão dos mosquiteiros, né? E também é amigo dos mosquiteiros, né? Apesar de uma parte do filme ele se manter afastado deles porque não quer destruir o rei, né? Porque é seu filho. A princípio pensa que é por devoção, mas eles pensam que é por devoção, essa coisa toda, mas na verdade é porque o filho dele, ele quer estar junto do filho pro bem, pro que deve é. Só que aí ele decide se afastar do filho quando percebe que ele não tá nem aí pro irmão gêmeo, o filho. Aí ele decide ajudar só o irmão bom e o do mal que se lasca, né? Enfim, tá certo, né? Enfim. Aí é basicamente isso. Esse é o meu top 10 de melhores cenas do filme, né? E aqui vamos rapidamente a duas curiosidades que eu achei na internet. Se vocês forem pesquisar mais a fundo, vocês vão achar mais curiosidades, mas essas foram duas que eu achei interessante. Eu vou frisar aqui rapidamente para encerrar esse podcast que já está ficando um pouquinho longo, né? Tem outros podcasts mais longos aqui no canal, se vocês forem ver, mas esse basicamente não quero deixar tão longo, não. Tem podcast de mais de 1 hora. De Titanic foi mais de 1 hora e 10 minutos, mas o filme é longo, tá certo. Agora aqui vamos rapidamente a duas curiosidades. Para quem não sabe, o filme O Homem da Máscara de Ferro é baseado no romance de Alexandre Dumas, o Visconde de Bragelonne. E para quem não sabe também, ainda que foi considerado um fracasso de crítica na época, ou seja, apesar do filme ter recebido muitas críticas, o filme é notável por encerrar um período de 6 meses em que o filme Titanic esteve no topo da bilheteria nos cinemas norte-americanos.
Olha só, porque tinha o Leonardo DiCaprio, eles aproveitaram o gancho, né? Tipo, aproveitar que o Leonardo DiCaprio estava no topo era o ano dele, né? O momento dele. Mesmo jeito que Britney Spears estava no topo do mundo entre 1999 até 2004. Leonardo DiCaprio, nesse período, 97, 98, por conta do Titanic, era o ator top do momento. Ele estava no topo do mundo. Aí aproveitaram ele, já chamaram ele para protagonizar esse filme nessa intenção, por causa do hype que deu o Titanic, né? Aquela coisa toda, Jack, Rose, I'm Flying Jack, I'm the King of the World. E aí aproveitaram esse hype do filme do Titanic, que deu mais de 2 bilhões de dólares em bilheteria, para protagonizar esse filme e chamar público. Chamou público? Chamou. Deu mais de 100 milhões de bilheteria, eu já falei isso. 183 milhões de dólares em bilheteria, não é muito, mas também não é pouco. E aproveitaram Leonardo DiCaprio para esse filme e deu certo. Apesar das críticas ter sido ruim, o filme teve suas primeiras semanas assim, as primeiras semanas do filme teve bastante gente indo ver o filme, só por conta do Leonardo DiCaprio, gente. Não adianta dizer, porque foram assistir o filme, porque era a história dos Três Mosqueteiros, muita gente gosta. Não foi por isso. Foi para ver o rostinho bonito do Leonardo DiCaprio. Era o Leonardo DiCaprio novinho na época. E não que hoje ele não seja mais bonito, seja feio. Continua um homem bonito, charmoso. Tem que achar que sim, tem que achar que não. Enfim, eu dou a minha opinião. Pode deixar a opinião aí de vocês. Vocês acham que ele ainda tá bonito ou não? Enfim, né? A questão aqui. Mas enfim, aproveitaram o rostinho bonitinho, o astro top do mundo do momento para poder fazer o filme e render mais bilheteria. Igual fazem agora com o Robert Pattinson, depois do Crepúsculo, que chama ele para os filmes para dar bilheteria, porque ele deu muita bilheteria em Crepúsculo. Enfim, mas o que dá bilheteria não é o ator, é a história. O ator pega o gancho e vai adiante, enfim. Foi isso que fizeram. Ele era o Leonardo DiCaprio, resumindo, era o Robert Pattinson daquela época. Fez um filme lá, deu muito sucesso, decidiram chamar para outras histórias, né, para poder aproveitar essa questão do filme, né? Tipo, fez um filme, deu muita bilheteria, então agora vamos chamar ele para outros filmes, né? Foi basicamente isso que fizeram. E o elenco aqui, né, está com excelentes atuações, né? Leonardo DiCaprio trabalha em dose dupla, literalmente falando, né? Deu convencer muito bem como um rei ruim, escroto, e um gêmeo abandonado e muito bondoso, né? Geralmente essas histórias de gêmeo é sempre assim, quem tá por cima é o rico ruim, quem tá por baixo é a pessoa muito boa. E é basicamente isso. Os Três Mosqueteiros, a química dos Três Mosqueteiros é impressionante. O D'Artagnan tá muito bem aqui. Direção do filme também tá boa, produção, roteiro tá excelente, né? Trilha sonora também não tem o que se discutir. E é basicamente isso. E eu fico por aqui com este podcast sobre o filme O Homem da Máscara de Ferro, de 1998.